Olá, ouvintes! Seja bem-vinda e bem-vindo à Rádio Defensoria. Está no ar o podcast Entrevistas DPE, um espaço para conversas informativas sobre temas de interesse público. Eu sou Gislaine Teixeira e te convido a acompanhar a gente nesta edição. Aumenta o volume e vem com a gente. Você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1 em cada 5 crianças no mundo sofre algum tipo de abuso? Maio é um mês dedicado à conscientização sobre essa realidade, mas essa luta não deve acontecer apenas em um mês. É uma causa que precisa ser abraçada todos os dias. Neste episódio, o defensor público Jaime Brasil Filho, segundo titular do Juizado da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado de Roraima, fala sobre o trabalho da Defensoria no combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Ele aborda os desafios jurídicos e sociais enfrentados diariamente, além de mostrar a dimensão humana de quem luta por essa causa. Em tempos de Maio Laranja, mais do que informar, é hora de conscientizar. Caso você presencie ou saiba de alguma situação de abuso, faça a denúncia pelo Disque 100, que é gratuito e anônimo. Seja bem-vindo, Dr. Jaime, ao nosso podcast. Olá, como vai? Bom dia, obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para responder as perguntas. Doutor, para começar, o senhor poderia explicar de que forma a Defensoria Pública se insere no sistema de proteção à infância e à juventude, especialmente no que diz respeito ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes? A atuação da Defensoria Pública no todo o sistema, em toda a rede de proteção, digamos assim, ela é bastante ampla, na medida em que as varas de infância no Brasil inteiro, juventude, são varas que atendem e assambarcam todo e qualquer tema relativo a menores de idade. Ou seja, enquanto as demais varas são específicas, a vara de família, a vara contra a fazenda pública, enquanto há uma especificidade cada vez maior de ramos jurídicos em que se atua, as varas da infância e juventude não. Elas vão desde adoção, digamos assim, num extremo, né, desde o sistema de adoção, até o outro extremo, que é a defesa dos adolescentes em conflito com a lei. Não é? Visitas ao CSE, né, que é a nossa instituição de acolhimento desses infratores que são sentenciados a cumprir medida em meio fechado, né, com restrição de liberdade e assim por diante. Então, entre um ponto e outro, existe toda uma gama de atuação e de defesa dos interesses da infância e da juventude. Então, tanto na área civil como na área infracional, que se assemelha, de certa maneira, à área penal, né? Mas especificamente em relação à proteção da criança e do adolescente vítima de abuso e exploração sexual, nós temos as medidas de proteção, que parecem ter o mesmo nome, é a mesma natureza das medidas protetivas no caso da Maria da Penha, né, da violência doméstica, mas que não são exatamente a mesma coisa, são medidas de acolhimento, monitoramento e acompanhamento das crianças e adolescentes em situação de risco, seja por abuso sexual, seja por exploração também sexual, mas também por negligência, por abandono, por maus tratos e assim por diante. Então, nesse sentido, nós atuamos, né, participamos dos fóruns, das redes todas que debatem esse tema, mas atuamos diretamente requerendo à justiça acolhimento, não é, de crianças que nos chegam a notícia de que estão em situação de risco de alguma forma. Essas crianças são acolhidas em instituições do município ou do estado, crianças e adolescentes, onde se faz aí todo um levantamento situacional, seja psicológico, social, econômico daquela criança, a situação em que ela se encontra,
onde são feitos laudos e dado aí opiniões por especialistas, e é avaliado por nós, pelo Ministério Público e pelo juiz responsável. No caso, hoje nós temos 2 juízes, né? Se aquela criança deve permanecer abrigada, se ela pode ser transferida para uma família estendida, algum parente, se a família vai perder o poder familiar, né? Os pais vão deixar de ser pais e a criança vai ser colocada à disposição para adoção, ou se ela pode retornar ao lar de origem caso o risco, não é, o abuso, aquela situação toda já tenha sido ultrapassado, né? Tenha sido superado. É nesse sentido que nós atuamos diretamente, diariamente também em relação à exploração das crianças e adolescentes e a questão do abuso sexual. A gente sabe que a maioria dos casos de abuso ocorre dentro de casa, né? E que os agressores, em muitos casos, são pessoas próximas da vítima. Como que a Defensoria lida com essa realidade ao atender famílias em situação de vulnerabilidade? É interessante, né? Porque a palavra vulnerabilidade nesse caso é o próprio abuso. É o próprio abuso, e ela não tem classe. Uhum. Aí já não tem classe social. Aí já não é uma família em vulnerabilidade econômica necessariamente. Uhum. Mas a gente tem uma tendência a acreditar que a família em vulnerabilidade é uma família com problemas ali financeiros muito profundos, família com com dependentes químicos, com problema com... E tudo isso que eu estou falando, tirando a questão financeira, pode ocorrer em qualquer classe social. Uhum. O que acontece é que muitas vezes a classe média, a classe alta, por temer perder espaço, status, encobre muitas vezes. Aí nós vemos muitas denúncias aí de mulheres já adultas que vêm revelar em público, já adultas, que desde crianças eram vítimas de abuso, porque não havia ali condições mínimas. E é por isso que a lei, inclusive, garante que a prescrição começa até os 18 anos, né? Quer dizer, você tem condição de denunciar essas situações de crime. No caso aí, quem vai apurar o Ministério Público não somos nós, mas você pode, muitas décadas depois de acontecido, porque é sabido que a criança e o adolescente muitas vezes não tem condição de trazer essa informação à sociedade, às autoridades, enquanto elas estão ali sob a guarda, sob a dependência financeira e social daquela família. De forma que isso acontece em todas as classes sociais, é um problema cultural. Ela nasce, na verdade, numa lógica patriarcal antiga. Se nós lembrarmos e aqui no Brasil ainda pior, né? Se nós lembrarmos que o divórcio é uma coisa recente no Brasil, até bem pouco tempo atrás nós tínhamos só a separação judicial, que nós chamávamos de desquite, que não permitia a mulher voltar a se casar, né? Até bem pouco tempo atrás nós tínhamos no Brasil a proibição do registro de nascer. Era proibido registrar a criança que era nascida fora do casamento no nome do pai. Então a criança tinha só o nome da mãe, né? Daí o xingamento, é o filho da mãe, né? Uhum. Porque não tinha o pai no registro, porque não é que o pai não queria. Não podia. Ele não podia. Então você imagina o nível de... E se fazia distinção também, né, entre filhos no casamento e fora. Né? Então nós temos, na verdade, uma luta civilizacional. Não é um problema meramente jurídico. É um problema cultural que envolve toda uma mudança de mentalidade, de comportamento, na tentativa de acabar com a objetificação, né? Da mulher e da criança como se fosse propriedade do homem, né? O pai, o patriarca, se sente muitas vezes o dono da mulher, o dono dos filhos, e não é isso. Há muito tempo não é isso, mas infelizmente essa cultura
até de cunho fundamentalista religioso, muitas vezes permeia a sociedade, que permite e tolera de forma indevida situações que chegam ao extremo do abuso sexual. Hoje mesmo acabei de ler uma notícia que 2 enteadas estavam sendo abusadas pelo padrasto, o que infelizmente é a situação mais comum, e a mãe sendo investigada por omissão. E segundo o meio de imprensa, ela disse que não se envolvia na situação, sabia, mas não se envolvia, porque ele que sustentava a casa e ela tinha medo de ficar sozinha e passar necessidade. Então, o que significa que, além de um problema cultural, nós temos aí um problema também de atuação do Estado, do poder público, né? Primeiro em conscientizar, em segundo em garantir que essa mulher, essa família, continue a sobreviver e tenha dignidade material, mesmo distante do seu provedor, digamos assim, que seria o abusador nesse caso, né? Então é toda uma questão cultural, né? Essa lei mesmo do Maio Laranja, ela foi sancionada em 2022 pelo presidente Bolsonaro, que, de forma polêmica, chegou a dizer que viu meninas venezuelanas de 14 e 15 anos e que pintou um clima. Então, como é que um presidente pode virar e falar que olhou meninas que ele achou que tinha 14 e 15 anos e que pintou um clima? Ele falou com todas essas palavras. E aí, contraditoriamente, sancionou essa lei, mas que foi, claro, proposta pelo Congresso Nacional e aprovada, e veio em bom tempo, porque é um mês que a gente pode parar para discutir, debater e conscientizar a população a respeito desse tema. É exatamente sobre o Maio Laranja, né, que se fala sobre a prevenção. Quais estratégias a Defensoria utiliza ou apoia para promover a conscientização da sociedade sobre o abuso sexual infantil? Olha, nós participamos desses fóruns, né? Todos esses espaços de debate público, onde vários órgãos e toda a rede de proteção à infância e juventude participa. Aí nós participamos, fazemos visitas regulares aos abrigos, né? E aí, com as crianças menos, porque aí precisa de uma especialidade aí pedagógica maior, mas com os adolescentes no CSE e nos abrigos de adolescentes, sejam masculinos e femininos, nós aproveitamos sempre para alertá-los e para conscientizá-los a respeito desse risco, né, que sempre existe, da exploração e do abuso sexual. E também trazemos sempre o debate da questão que hoje é muito evidente, muito presente, que é a questão de que isso acontece hoje muito no mundo virtual, né? Diferentemente de outros tempos, existe, infelizmente, aí toda uma mudança. Eu falo que o mundo se divide entre AC e DC, mas não é antes de Cristo e depois de Cristo, é antes do celular e depois do celular, porque existe uma geração aí que nasceu de 2010 para cá, essa já cresceu totalmente dependente, dependente, que não é apenas digital, né? É você, porque antes nós tínhamos a internet, mas a internet tinha o seu momento. Você tinha que sentar numa cadeira, ligar um computador. Conexão de escada. Tudo lento. E fazia o que tinha que fazer ali, né, sentado naquela cadeira. Hoje não, a internet ela te acompanha, ela é portada no teu bolso. Inclusive, provavelmente todos vocês estão me ouvindo aí a partir da internet. E é muito perigoso, porque aí também é uma questão civilizacional, né? É uma luta. Nós precisamos urgentemente de uma lei que coloque freios, que crie regras e que estabeleça formas de atuação das empresas de internet em relação ao seu público. Nós não podemos não regulamentar as redes sociais. Ela não pode ser território de ninguém. Não se pode falar. Eu não posso falar o que eu quero.
tempo, mesmo que eu tenha razão, né, eu não posso acusar sem ter provas, eu não posso ofender ninguém de forma gratuita, eu não posso, nada disso eu posso na sociedade. Por que que na internet eu poderia? Né? E é o que se faz, é o que se tem, e é o que dá o que chama de engajamento. Isso tudo, da perspectiva da defesa da criança e do adolescente, é muito importante, porque elas estão, por vários motivos. Motivo econômico, né? Os pais precisam trabalhar e ali a atenção ali da criança e do adolescente ao celular facilita, digamos assim, essa ausência dos pais, né? Existe também a facilitação, né, por falta, inclusive, por vício até dos pais. Os pais estão viciados também na internet e ficam ali olhando para o celular, ninguém conversa mais em casa, as crianças ficam também, cada uma no seu, nos seus joguinhos, nas suas redes sociais, e hoje em dia existem ambientes extremamente perigosos, como o Discord, né, que é um aplicativo que se disfarça de jogo, mas que, na verdade, é um ambiente de encontros com pessoas estranhas ali, que podem se disfarçar sob qualquer pseudônimo e mostrar imagens, ou seja, compartilhar todo tipo de atrocidade com crianças e adolescentes, e muitas vezes os pais não estão nem por perto, não estão sabendo, né? Já tivemos aqui situações, infelizmente, a partir da inteligência da polícia, porque existe uma área aí na polícia que faz esse acompanhamento de crimes de internet, de situações de adolescentes que estavam aí flertando com o nazifascismo, flertando com o estímulo à automutilação, a esse tipo de violência, né? De forma que é preciso que os pais estejam bastante atentos e que saibam que a rua, a nova rua que a gente cresceu, eu e você, jogando bola, né? Na rua, a nova rua é a internet. Só que é muito mais perigosa do que a nossa rua, porque na nossa rua a gente não podia ir muito longe. E na internet você vai para qualquer lugar. Né? Então é muito perigoso, é preciso que os pais fiquem atentos. Esses casos são daqui de Roraima? Sim, nós já tivemos alguns casos nesse sentido. A defensoria já atendeu? Ou... Atendi como defensor, no caso dos adolescentes que foram representados pelo Ministério Público. E aí encontrou-se aí uma maneira, porque isso é importante dizer, né? Digamos, o sistema infracional que o Brasil adotou, né, de tratar o adolescente, que é o que pode ser punido, a criança não pode ser punida. A criança comete algum ato que se assemelha a um delito, a criança, né, abaixo de 12 anos, ela é abrigada. Nós vamos descobrir, nós vamos pesquisar por que ela fez aquilo. Ela não vai ser punida, porque não é possível uma criança de 10 anos cometer um ato atroz e você achar que a culpa é dela, né? Alguma coisa errada aconteceu naquele ambiente para que ela cometesse. Agora, a partir de 12 anos, ela pode ser representada pelo Ministério Público, e nós, da Defensoria Pública, quando não há advogado particular, quando a família é hipossuficiente do ponto de vista financeiro, nós atuamos na defesa, de forma que eu já atuei em alguns casos nesse sentido que eu mencionei anteriormente, e achamos aí, como eu estava dizendo, né, não é um sistema de punição, é um sistema de busca de solução, né? A nossa meta é que o adolescente, na sua evolução mental, na sua evolução neuronal, físico-química do corpo, isso é científico, com 18 anos ele deixe de ser um infrator. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é punir, não é castigar, é encontrar uma maneira. A nossa grande vitória é quando o adolescente que teve problemas de conflito com a lei se torna um adulto funcional, um adulto que consegue conviver em sociedade sem grandes problemas, né? Essa é a nossa luta. E essas crianças esses adolescentes que
tiveram esse tipo de situação. Inclusive, já atendemos adolescentes também com problemas com vício de pornografia, né? Que é uma coisa muito séria, né? Pornografia, ela vicia, não tem nada de saudável naquilo, ela distancia, inclusive, o adolescente do interesse, da afetividade real, do contato físico real, perde-se o interesse e há uma deturpação de compreensão da realidade. E uma incapacidade de lidar com o mundo real. Então é um problema sério que eu acredito que infelizmente, pode aumentar nos próximos anos, porque há uma disponibilidade muito grande desse tipo de material na internet, sem nenhum tipo de controle. Como eu já disse, não há nenhum tipo de controle, né? Deveria ter um sistema de cadastro de conta de CPF dentro do celular e que automaticamente bloqueasse qualquer coisa que não fosse para menores de 18 anos. Mas, infelizmente, nós sabemos que não é assim que funciona. E sobre a educação sexual nas escolas, qual é a posição do senhor como defensor público sobre essa pauta e de que forma ela pode contribuir para prevenir o abuso e proteger as crianças e adolescentes? Olha, eu sou filho de pedagoga, né? Minha mãe foi diretora durante muito tempo, da única escola pré-escolar de Roraima, que era Princesa Isabel. Minha mãe foi 20 anos. Um beijo para dona Dália. Vai fazer 88 anos esse ano. E ela, quando eu entrei na puberdade, ela comprou para mim uma coleção de livros, naquele tempo era livro, né? ABC Sexual Infantil. Era um livro que didaticamente explicava. Aquilo. Foi excelente, né? Porque primeiro que desmistifica a questão sexual, que é uma coisa extremamente natural e deve ser naturalizada, no sentido de que, né, mas que culturalmente tem o seu momento, biologicamente tem o seu momento de ser exercida. Não que a sexualidade nasça na puberdade, ela nasce com o ser humano e morre com o ser humano. Mas nas diversas fases da vida ela tem que ser exercida de maneira saudável, né? Então eu acredito que a educação sexual nas escolas, eu que defendo o Estado laico, né, eu acredito que a mistura de ideias religiosas, sejam elas quais forem, com as ideias, digamos assim, republicanas, nunca deram certo. Né? Os estados confessionais como o Irã, né, e outros estados não são estados exatamente exemplo de liberdade, de direitos da mulher, de proteção das crianças e dos adolescentes, não são. Então, de forma que e nem religião também, nenhuma, é sinônimo de paz e tranquilidade. Os países mais violentos do mundo são os mais religiosos. Exatamente. Né? É uma contradição, né? Aí, bom, mas vamos voltar aqui à questão da educação. Por que entramos nessa questão? Porque muitas vezes a resistência à educação sexual vem de alguns setores de crenças religiosas fundamentalistas que acreditam que a escola não deve se meter nesse assunto. E eu acho que a escola tem que se meter em todos os assuntos. Né? É para isso que ela existe. Ela é uma concepção, a escola é uma concepção republicana de concentração e de transferência de conhecimento naquilo que o poder público entende ser interessante e que ser útil e necessário para que a população daquele país evolua do ponto de vista social, econômico, pessoal. Portanto, a escola é um ambiente mais do que apropriado, né, desde que sejam aulas ministradas por especialistas, por pessoas preparadas e não adaptadas, né, para isso, né, porque muitas vezes aí se prova uma lei e aí o Estado não tem condições de fornecer os profissionais necessários e se adapta aí um professor de uma outra área para falar sobre aquilo, e às vezes ele tem opinião pessoal sobre aquilo, que não é o caso. A opinião pessoal subjetiva sobre a sexualidade, isso aí a pessoa guarda para si.
né? Todo mundo tem, eu também defendo, é opinião pessoal minha, não é oficial da Defensoria, né? Eu defendo a liberdade do corpo do ponto de vista sobre todos os sentidos. Debate sobre drogas, para mim, é um debate muito importante. Debate sobre a questão da orientação sexual e da identidade de gênero também é uma questão muito importante. Então, a Defensoria como um todo defende essas posições todas de liberdade, de autonomia, ou seja, nós defendemos, na verdade, o direito de sermos felizes, né? Porque a democracia não é, ao contrário do que muitos ouvintes podem achar, o regime da maioria. Não, é o contrário. O regime que acha que a maioria manda na minoria, esse regime é a ditadura. É a ditadura, muitas vezes, porque a minoria não consegue exercer a sua existência. O estado em que as minorias não exercem a sua existência são ditatoriais, são autoritários. A democracia é o regime que garante a existência de todos os setores da sociedade. Não é possível, como se tem hoje, cada vez mais, infelizmente, justamente com a influência dessas redes sociais, pessoas que não toleram que outras pessoas sejam diferentes dela. Em nada. Em nada. Tudo serve como argumento para agressão, para violência, para intolerância, né? E, na verdade, a democracia é o ambiente onde os seres humanos, desde que não façam mal ao seu semelhante, podem fazer aquilo que bem entender, no sentido da busca da sua construção, da sua felicidade, da sua afetividade, do seu bem-estar íntimo, do seu bem-estar social, e assim por diante. De forma que eu defendo realmente uma escola laica, uma escola livre desse tipo de influência, né, de intolerância e de preconceito, e a educação sexual nesse sentido, nessas escolas, das escolas públicas principalmente, né, seria extremamente relevante se nós tivéssemos uma qualidade e uma frequência e uma constância nessa disciplina para que os adolescentes... E, aliás, a escola é um ambiente, felizmente, onde muitas denúncias de abuso sexual ocorrem. Né? Muitas vezes, nem tanto... Às vezes a professora percebe, o professor percebe alguma mudança de comportamento, vai investigar e descobre a situação que está ocorrendo ali. E às vezes é o coleguinha, o amigo, né, que é confidente. Ali a criança ou adolescente comenta alguma coisa e o coleguinha vai lá e fala para o professor e fala para a direção da escola, e a escola toma as providências necessárias, aciona o Conselho Tutelar, nos aciona o Ministério Público, o próprio juízo, e aí nós começamos a agir no sentido da proteção daquele menor. E como que a Defensoria trabalha a recuperação e o apoio psicológico dos adolescentes em conflito com a lei que se envolveram em atos de violência sexual? Na verdade, nós pedimos ao juiz, eu falo sempre isso, qual o trabalho do defensor? É pedir, né? Doutor, o senhor vai soltar meu filho? Eu falo, não sei, eu não solto ninguém, quem solta é o juiz, eu só faço pedir para ele, né? Agora tem que saber pedir, é para isso que a gente estuda, né? De forma que a gente tem um pleito aí interno aqui na Defensoria, o Oleno, né, nosso querido colega, defensor geral, sabe disso, e os demais defensores gerais anteriores também sabem, que é transformar, né, as varas de infância-juventude, né, em varas especializadas, assim como da mulher que já existe aqui. Essa é uma promessa antiga, um aceno antigo, mas infelizmente, porque aí nós poderíamos ter nós mesmos aqui na Defensoria uma equipe de psicólogos, de assistentes sociais e assim por diante, para atuar especificamente junto aos menores em vulnerabilidade. Infelizmente isso não está sendo possível ainda, eu espero que em breve seja, mas o que nós fazemos é nos valer da própria estrutura do judiciário, que tem à disposição aí divisão de proteção,
eles têm a equipe técnica, com psicólogos, né? E o próprio sistema, digamos assim, de proteção das crianças e adolescentes relacionados ao LOAS, né? Então, o CRAS e o CREAS, que prestam serviços pela prefeitura de assistência de atendimento psicossocial. Então, quando né, percebemos que ali, no conflito com a lei, ali, o adolescente em conflito com a lei precisa desse acompanhamento, nós requeremos ao juiz para que ele seja encaminhado ao CRAS, né, mais próximo, para que ele faça um acompanhamento e que nos mande um relatório mensal sobre a evolução aí do tratamento, do acompanhamento psicológico, né, e mesmo da situação social, econômica e social daquela família, no caso das assistentes sociais, para que a gente possa ter ali um panorama mais concreto sobre digamos assim, o retorno daquele menor à segurança. Né? É nesse sentido que nós atuamos. Nós não temos uma equipe própria, mas nos valemos da equipe do Poder Judiciário e do Poder Executivo, né? Para poder abrigar, né? Para poder acolher esses menores que necessitam. Uhum. E como é para o senhor, pessoal e profissionalmente, atuar nesse sistema de proteção, especialmente diante de casos tão sensíveis como os de abuso sexual? É sempre uma situação delicada, mas pessoalmente nós somos como médicos, né? Uhum. Minha esposa disse que quando eu trabalhava em Caracaraí, que eu parava o carro que eu descia, que às vezes eu passava o final de semana aqui, que na segunda-feira ia cedo para Caracaraí, quando chegava lá na porta da defensoria, que eu saía do carro, que eu botava o paletó, ela disse que eu virava o Batman, né? Porque muda, né? Você muda a expressão, muda o comportamento. Eu sou muito brincalhão, quem me conhece sabe, muito expansivo, mas trabalhando sou muito sério também. Então, e o que eu faço na minha atividade profissional, ela permanece ali. Eu não levo para casa nenhum tipo por pior que seja o caso, por mais dramático, infelizmente, nós vemos todos os dias quem trabalha com isso, nós somos como médicos, nós não podemos... não é que nós perdemos a humanidade, pelo contrário, mas nós racionalizamos as emoções. Porque senão é impossível trabalhar. Né? Você adoece na primeira semana, né? Porque ninguém procura o defensor para contar a história bonita. Olha, eu vim aqui só para lhe contar que lá em casa está tudo bem. Isso não existe, né? Nós somos solucionadores de problemas. Então as pessoas que nos procuram, elas estão vindo ali com um problema real, mas também com uma carga psicológica, porque cada pessoa sofre de uma maneira diferente em relação aos seus problemas. Então tem uma carga... Muitas vezes não há nem solução jurídica para aquele caso, mas o assistido quer ser ouvido, quer ser acolhido, quer ser respeitado na sua dor, no seu sofrimento, e a gente está aí para isso também, para esse acolhimento social, para esse, digamos, encontro entre irmãos que somos aqui nesse mundo e como cidadãos de Roraima também. Uhum. A defensoria é procurada por famílias em situações extremamente vulneráveis, né? O que mais lhe marca nesses atendimentos e como isso impacta a sua atuação como defensor da infância? O que mais me impacta é a ausência do Estado. Né? Parece que há aí até uma... A gente não pode dizer que há, porque isso não é uma coisa explícita, né? Mas um interesse em manter as pessoas sempre dependentes, né, de algum tipo de favor político, de favor econômico, de algum político, de alguém que tenha algo a tirar dessas pessoas. Né? O que mais me impacta é a ausência do Estado. Ela começa... do poder público, em forma geral, ela começa na falta de informação, na falta de clareza dos direitos, na falta de
de informação sobre as possibilidades que qualquer cidadão brasileiro, sobre os direitos que estão na Constituição e que podem ser alcançados por diversas formas e de diversas formas diante dos mais diferentes órgãos do Executivo, né, principalmente do Executivo. Né? Então, quando chega no sistema de justiça, quando chega para nós, é porque a coisa já transbordou. Então, o que me chama a atenção é esse transbordamento, né? Como é que deixa chegar? Como é que um país tão grande, com tanta riqueza, com tantos órgãos, com tantas leis, consegue deixar uma família chegar ao ponto de vulnerabilidade tão extrema que precise do nosso auxílio, né? E é claro que aí a gente auxilia com todo prazer, com todo interesse em solucionar aquele problema, mas me chama muita atenção, né, essa incapacidade que ainda existe do poder público do Estado, o Estado que eu falo, o Estado nacional, não é o Estado de Roraima em si, mas todos os estados e municípios e assim por diante, em evitar que parcelas da população se tornem tão vulneráveis, né, em todos os sentidos. Né, inclusive, no caso que nós estamos falando, as crianças e adolescentes que chegam a serem abusadas ou exploradas sexualmente, porque há aí sim também uma ausência de vigilância, de formação, de acompanhamento e de proteção do Estado, né, poder público. Não era para chegar ao ponto de lidar com a consequência da exploração e do abuso, era para evitar que isso acontecesse. Uhum. E agora falando um pouquinho sobre a adoção, recentemente o Senado Federal aprovou mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente para tornar os processos de adoção mais rápidos, seguros e transparentes. Qual a sua avaliação sobre essa atualização e o que ela representa na prática? É importante. Na verdade, o CNJ já havia criado resoluções para que o judiciário não ficasse muito tempo com os processos parados, né? Aqui em Roraima nós temos aí uma situação que talvez seja um pouco diferente do restante do Brasil, porque nós temos a questão também dos indígenas, né? Que às vezes demora mais tempo, porque a lei determina que os indígenas sejam adotados preferencialmente, prioritariamente, por outros indígenas. Então, tem que consultar a família daquela criança que às vezes está ali no abrigo há muito tempo, por questões de saúde, e a família às vezes mora em local ermo, de dificílimo acesso, até tem que andar a pé no meio da selva e assim por diante para chegar naquela família e perguntar a ela se ela ainda pretende manter ali o poder familiar ou não, ou o que fazer. Mas de qualquer maneira, toda ação que visa a celeridade no processo de adoção é um benefício para a própria criança, né? Uhum. Abrigo não é lugar de criança ficar por muito tempo. O nome é bonito, os profissionais que trabalham ali são muito bons, estão de parabéns, mas eles mesmos sabem que o abrigo é uma coisa impessoal. Uhum. Não é uma família. O que o ser humano precisa realmente são laços afetivos consistentes, familiares, que deem a ele a segurança e a consistência psicológica para ser um ser humano, um adulto saudável, digamos assim, uma criança saudável, um adolescente saudável e um adulto saudável. De forma que também nós temos uma peculiaridade aqui em Roraima, que muitas vezes, quando nos procuram para adoção, a criança já é convivente da família adotante há muito tempo. Uhum. Então ela não entra nessa regra, justamente, no cadastro nacional. Uhum. Não entra porque foi ali uma prima que entregou o bebê para aquela família cuidar, e ali já está há 2, 3, 4 anos, a família quer adotar. Então, assim, é uma coisa que ainda nos remete a décadas atrás, né? E se você for comparar com outros estados,
Mas em Roraima ainda tem muito essa situação. Mas nós temos também, claro, adoções dentro do cadastro, né, nacional, e a celeridade é sempre bom. Para a família adotante, que tem o interesse e a nobreza e a entrega de adotar uma criança, né? Uhum. E para a criança, principalmente, que não vai ficar tanto tempo num ambiente que é impessoal, que pode ali lhe trazer algum tipo de... Se sentir abandonado. Né? de algum tipo de trauma, algum tipo de sensação desagradável que pode refletir no futuro. Uhum. E qual é o papel da Defensoria na orientação e acompanhamento das famílias que desejam adotar? Nós temos atendimento diário aqui na Defensoria. Se não for no meu gabinete, é o gabinete do Dr. Francelino, que é o meu colega defensor que também atua junto às varas da Infância e Juventude. Mas todos os dias, né, de segunda a quinta, sexta-feira não. Sexta-feira a gente fecha para atuação processual, como se diz, né? Uhum. Mas de segunda a quinta nós fazemos atendimento na Defensoria pela manhã. Não tem espera, não tem no máximo um dia, talvez, de prazo aí para a gente poder agendar, mas normalmente a gente atende no mesmo dia, chegando lá na Defensoria, ali na Sebastião Diniz, perto do DB, perto ali da Igreja Universal, perto do terminal de ônibus urbano, de forma que ali chegando e trazendo a sua situação específica, a sua situação concreta, ou nós já pedimos a inclusão do nome dos adotantes no cadastro nacional, para que, né, entre na fila, digamos assim, à espera de uma potencial criança ser adotada, ou se já é nessa situação que eu estou dizendo que a criança já convive, a gente já faz o pedido diretamente, já consulta os pais biológicos, se estiverem vivos, né, para saber da concordância. Quando há concordância, é feita uma audiência, digamos assim, que a gente chama de jurisdição voluntária, ou seja, é uma ação consensual entre todos, de forma que no mesmo dia que houver a audiência, ouve-se as testemunhas, ouve-se os adotantes, ouve-se se a criança já for grandinha, ela também é ouvida. O laudo é emitido antes da audiência, um laudo psicossocial por parte da equipe técnica do Judiciário, e os pais já saem de lá, né, com seu novo filho ou sua nova filha, né, com a determinação do juiz para que mude lá no cartório o registro de nascimento. Uhum. Eu ouvi uma entrevista sua ano passado, aqui na nossa rádio, que eu fiquei surpresa, né? E marcou para mim aquela frase, que o senhor disse que o maior crime que se comete contra as crianças é a falta de saneamento básico. Exatamente. Não é o maior crime, é o direito... É o saneamento. É o direito mais negado. É o direito mais negado, isso. É o direito mais negado às crianças no Brasil, é o saneamento. Vou pegar aqui Boa Vista como exemplo, que Boa Vista não é diferente do restante do Brasil. Boa Vista tem 64% da sua área com rede de coleta de esgoto. 64%. Esses dados me foram passados pelo presidente da CAE, anterior ao Serrador, o Duncan Isbel. Eu atuo também nessa área ambiental, não profissionalmente, mas pessoalmente, desde sempre, desde quando nós estudávamos juntos. Desde aquela época eu já estava envolvido com, digamos, com o ativismo político, com a militância política, né? Uhum. Na área ambiental e na área indigenista também. De forma que, desses 64%, eu não posso afirmar com certeza, mas eu duvido, e aí eu faço um desafio aqui, se o
o caro serrador que eu conheço e tudo, que é o presidente atual da CAEA, se ele quiser me contestar e me levar a me provar o contrário, eu duvido que a metade desses 64% seja tratado antes de retornar aos cursos d'água. Porque o que se vê é o seguinte: uma estação de tratamento de esgoto, uma só, subdimensionada já está, porque ela é de 30 anos atrás, lá no São Bento, 25 por aí, 30 anos atrás, lá no bairro São Bento, que é um bairro distante do centro, distante de outros bairros do Caranã e assim por diante. O que se tem são estações de bombeamento de esgoto em cada declive da cidade, na beira dos igarapés, sendo que essas estações não funcionam. Não funcionam, né? Então, ainda que funcionasse, a ET, que é a estação de tratamento de esgoto que fica lá no São Bento, não teria condições de fazer o tratamento total desse esgoto, porque está subdimensionado. O grande erro foi, em vez de fazer, ampliou-se a rede de coleta, nós pagamos 80% da água como se o esgoto fosse tratado, e o esgoto não é tratado. Você passar agora no Mirandinha está fedendo, você passar agora no Caxangá está fedendo, você passar agora no Igarapé Pricumã está fedendo, todos os igarapés estão contaminados, inclusive o Mirandinha contaminado cai a 500 metros acima da captação de água da CAEA que nós bebemos, o que é um absurdo, né? E de forma que quando o governador Anchieta ampliou a rede, vou dar um exemplo aqui ampliou na cidade inteira, mas ampliou ali no Caranã, no Paraviana e no Caçari, que ali era fossa, ali não tinha esgoto. O que aconteceu? Poluiu-se o Cauamé mais ainda e poluiu-se o Mirandinha, que não era. Porque o esgoto, não há aumento de saneamento no Brasil. O que existe é um aumento de coleta de esgoto que é jogado in natura nos cursos d'água. Todas as cidades que você visita no Brasil, você sente um cheiro ruim saindo das bocas de lobo. Boca de lobo não é para feder, porque aquilo ali é captação de água da chuva, não tem nada a ver com esgoto. O Brasil não é como naqueles filmes europeus em que as galerias ali da água da chuva e o esgoto andam juntos. Aqui esgoto é uma coisa e água da chuva é outra coisa. Você sabe qual é o lugar símbolo do absurdo que é a questão do esgoto em Boa Vista? Em Boa Vista. Para mim é a Câmara Municipal, porque você passa na frente da Câmara Municipal, tá fedendo. E não tem um vereador que faça nada. É absurdo mesmo. Você chega na frente da Câmara, ali, toda aquela área ali do Ayrton Senna. Que o pessoal faz caminhada. Faz caminhada ali, toda aquela área do Ayrton Senna, até lá no hospital do Exército, aquelas bocas de lobo, todas ali são puro esgoto, né? Pode passar ali, eu passo ali de bicicleta, fica ao lado exatamente da ciclovia, por esgoto. Quer dizer, nós pagamos por um serviço que não é feito, que é o tratamento do esgoto. O esgoto é coletado e jogado. E o que isso tem a ver com criança e adolescente? Tudo. Porque um dos direitos da criança e adolescente é tratamento é uma vida saudável. Né? Ambientalmente saudável. E nós estamos dando aí às crianças uma vida contaminada, uma vida cheia de doenças, cheia de potenciais vetores de doença. Aqui mesmo, toda vez que começa a chover, começa a dar mosca, começa a virose para todo lado, de todo tipo. Né? Mas a mosca, para dar virose, ela tem que sentar em algum lugar que não está legal. Que está exposto e não está legal. Né? Bom, é nesse sentido, né? A nossa luta é uma luta muito ampla. A questão ambiental em Boa Vista é uma coisa muito sensível, porque seria muito fácil de solucionar. Nós não temos grandes indústrias, não temos grandes poluidoras. Quem polui é a própria empresa do Estado, né? E nós pagamos para ela e não faz. Então, complicado. É nesse sentido. E eu estou aberto a esse debate aí, se alguém estiver ouvindo e achar, olha, estavam falando mal da CAEA. Pode me chamar, que eu quero ir lá, nós vamos junto.
É só abrir a janela do carro, desligar o ar-condicionado. Toda vez que você passar numa baixada dessa, que tiver um igarapé desse, você vai sentir o cheiro. Sente mesmo. Eu queria então, para a gente finalizar, que o senhor deixasse as orientações para quem quiser denunciar abuso, né, sexual de crianças, abuso em geral. Né? Isso, nós temos o Disque 100, né, que é o telefone nacional que o governo federal disponibiliza para que a rede de proteção à criança e adolescente possa agir. Né? Tem a própria polícia, né, que você pode procurar a Defensoria Pública também, trazer. Inclusive garantimos aqui no nosso caso o sigilo absoluto também, né? A pessoa às vezes sabe de um caso ali na redondeza da casa dela, está sabendo da caso de uma coleguinha do filho ou da filha na escola e não quer se expor, porque não quer se indispor com algum vizinho, com algum conhecido, algum parente, pode nos procurar, a confidencialidade está garantida, que a gente leva o caso para a investigação e para a solução, se for necessário, viu? Obrigada, doutor, por o senhor ter conversado com a gente sobre esse assunto tão complicado, né, tão importante e ao mesmo tempo tão lamentável, né, de acontecer. Infelizmente, em sociedade nós sabemos que isso existe, que infelizmente ainda vai existir, mas o que a gente pode fazer é justamente agir para tentar minimizar, combater e reprimir, se for o caso, mas mais do que isso, né, conscientizar a mudança de mentalidade. A questão toda é cultural, que vem lá de trás, vem de séculos e vem com uma carga também aí ideológica, religiosa muito forte, né, onde o homem se arvora, se sente no direito de agir como quiser. E ele tem que começar a ser criado para saber que não é assim. Obrigada mais uma vez. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que a Rádio Defensoria está disponível no YouTube, Deezer e Spotify. Se você gostou da nossa conversa, compartilha com quem possa se interessar e marca a Defensoria nas redes sociais, @DefensoriaRR. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.